Nós temos meditado desde o início do ano no tema da Convenção Batista Brasileira para este ano de 2015. E o tema é integralmente submissos a Cristo. Temos trabalhado então alguns princípios desse integralmente submissos a Cristo, destacando como outra maneira de dizer a mesma coisa, de que nós somos meros administradores daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, de que nós temos recebido de Deus a responsabilidade de administrar a sua criação. E então no primeiro domingo de janeiro falamos sobre administradores de Deus, sobre a criação. Deus, depois de criar o homem e a mulher, disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre as aves do céu, os peixes do mar, toda a vida que há na terra, as plantas. Depois, no segundo domingo, falamos a respeito de administradores do nosso próprio corpo, o cuidado que precisamos ter mesmo com o nosso corpo, como quem tem que prestar contas a Deus daquilo que recebeu. Hoje em dia tem sido ressaltada a importância de cuidarmos bem do nosso corpo. Estivemos falando a respeito disso e o que é que a palavra de Deus traz de orientação nesse aspecto. Trabalhamos também a respeito do tempo, de como precisamos ser bons administradores do tempo. Muitas vezes nós usamos a expressão não tive tempo, ou não tenho tido tempo. No entanto, todos nós recebemos 24 horas por dia para gerenciar da maneira como quisermos. Nós é que distribuímos o nosso tempo da maneira que aquilo que temos estabelecido como prioridade vem ocupando o nosso tempo. Também o que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Administradores dos nossos bens, tudo aquilo que temos e somos. E nós vimos até diante de uma poesia de Gioia Júnior, aquilo que é a narrativa a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Numa poesia anterior que dizia nada era dele, que dizia que o berço, o barco, os pães, o jumentinho e até o túmulo não eram dele, mas ele só teve como dele a cruz. E Gioia Júnior faz uma resposta a esse princípio, a esse pensamento, dizendo que todas estas coisas eram dele desde a criação, mas que a cruz era minha. A cruz foi a condenação que ele assumiu no meu lugar. E então nós somos administradores deste mundo que é de Deus, e mesmo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, é para que sejamos bons administradores também dos nossos bens. No primeiro domingo de fevereiro, nós estudamos um pouco a respeito dos dízimos e ofertas. O que é que a palavra de Deus diz a respeito? Normalmente não temos o costume de mencionar muito as finanças, até porque há tantas igrejas que colocam isso em primeiro lugar, que a gente fica até com medo de tratar desse tema. Mas a palavra de Deus trata desse tema, e trata em profundidade. Alguém até já contou a quantidade de versículos nos evangelhos em que o próprio Jesus Cristo trata desse tema. Já notou como várias das parábolas do Senhor Jesus tratam a respeito de dinheiro? É a parábola do credor incompassivo, é a parábola da dracma perdida, e assim o Senhor Jesus menciona, mesmo na parábola do bom samaritano, que aquele homem precisou tirar dinheiro e colocar na mão do dono da estalagem, para que cuidasse do homem que foi atendido por ele. Mas tratamos então a respeito de dízimos e ofertas.
Hoje gostaríamos de tratar ainda algo mais nesse assunto. Quando tratamos a respeito de dízimos e ofertas, falamos sobre o sustento para os necessitados e sobre o sustento da pregação do Evangelho. Quanto à pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E ele fala também a respeito de si mesmo, daquilo que foi o cuidado da igreja de Filipos, e então escrevendo aos filipenses, ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mais adiante nós vamos tratar um pouco além, como já o fizemos naquela oportunidade, de como é essa bênção que Deus promete. Tratando então do sustento para os necessitados, nós vimos também e trazemos aqui como a recuperação, como lembrança para aqueles que estavam no primeiro domingo de fevereiro, que em 2 Coríntios 8, versos de 1 a 5, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Nesse texto, então, nós destacamos, primeiro, que o apóstolo Paulo fala na graça de participar. A graça de Deus que os macedônios tiveram dessa participação. E que, mesmo em tribulação, e se a gente for para o livro de Atos, capítulos de 16 a 18, nós vamos ver o apóstolo Paulo chegando ali na região da Macedônia. Os irmãos lembram daquela visão que o apóstolo Paulo teve? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso está no início do capítulo 16 de Atos, e então eles viajam para a Macedônia. Na Macedônia tem ali as igrejas que foram estabelecidas por Paulo de Filipos, Tessalônica e Bereia. Mas houve também grande perseguição, ao ponto de que bens dos crentes em Tessalônica, tudo indica que foram colocados como garantia de que Paulo não voltasse em Tessalônica. A perseguição foi promovida de tal maneira que as autoridades da cidade proibiram Paulo de voltar lá e tomaram os bens dos crentes como garantia. Eles continuavam com os seus bens, mas se Paulo retornasse, eles perderiam os seus bens. Esse é o entendimento que trazem os estudiosos a respeito daquele texto ali. Eles vão para Bereia, e em Bereia nós temos aquele testemunho muito rico, que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam todos os dias nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia tinha fundamento. Mas pouco tempo depois, gente de Tessalônica foi até Bereia para promover a perseguição, sabendo que Paulo estava ali, e Paulo tem que sair também de Bereia. Houve perseguição. Aqui o texto diz que mesmo em tribulação, aquela igreja que pregava o evangelho, que vivia o cristianismo debaixo dessa perseguição, e também o texto diz em profunda pobreza. Aquele não era um grupo de pessoas abastadas, mas o apóstolo Paulo diz que eles tiveram abundância de alegria. Sabe aquela alegria que você teve quando recebeu a Cristo como Salvador?
quando você entendeu o perdão de Deus, aquilo que preencheu o seu coração ao saber que Cristo já pagou na cruz, a condenação que era nossa, Ele levou sobre si para nos oferecer perdão, segurança de salvação, de vida eterna. A gente se sentir perdoado por Deus. Aquela igreja vivenciava esta alegria, e por conta desta alegria, do quanto foi recebido da parte de Deus, aquela igreja tinha alegria também em participar dessa graça, pela abundância da sua alegria, na riqueza da sua generosidade, eles ofertaram segundo as suas posses. É bom a gente destacar aqui que Paulo está fazendo uma coleta para os crentes em Jerusalém. A igreja de Jerusalém passava por uma necessidade muito grande. Há diversas interpretações do porquê desta pobreza. Talvez realmente porque a cidade de Jerusalém já tinha sido invadida tantas vezes e tomada tantas vezes que, de fato, fosse uma cidade que já a própria população da cidade não fosse tão abastada. Essa é uma das interpretações. Outra interpretação está associada ao fato de que, num primeiro momento, os crentes em Jerusalém tiveram aquele momento do compartilhar de tudo, e que venderam as suas propriedades para compartilhar com todos. Qual era o princípio que estava sendo aplicado naquela ocasião? Cristo havia subido ao céu e prometido voltar. E as coisas estavam acontecendo numa sucessão de fatos, num intervalo de tempo bastante curto. Cristo havia morrido, no terceiro dia ressuscitou, ficou ali com os discípulos. O livro de Atos, capítulo 1, diz que por um espaço de cerca de 40 dias, depois ele é elevado às alturas, promete que o Consolador há de vir, ele vai cumprir com a promessa de enviar o Espírito Santo. O dia de Pentecostes acontece apenas 9 dias, aproximadamente, depois da subida do Senhor Jesus ao céu. E então as pessoas se convertem. E de repente há 3.000 pessoas que agora seguem a Jesus Cristo. O início do livro de Atos diz que depois do ministério de Jesus em Jerusalém, o número de pessoas que se reúne para a adoração é de cerca de 120. A igreja era composta por cerca de 120 pessoas. Embora haja menção já nas cartas de Paulo de que Jesus apareceu depois de ressurreto a cerca de 500 pessoas. Mas são 120 aqueles que são os que formam a igreja em Jerusalém. E de repente há 3.000 pessoas. E depois que Pedro e João curam aquele aleijado que sentava ao lado da porta formosa do templo, e aquele homem entra saltitando no templo, e todos o conhecem como aquele aleijado, e a multidão se reúne para ouvir a pregação de Pedro, e o texto bíblico diz que elevou-se o número dos que seguiam a Jesus Cristo a 5.000 pessoas. A igreja está com o entendimento de que Cristo vai voltar logo para buscar a sua igreja. E então, de que adianta eu ter uma propriedade, eu ter uma fazenda, eu ter algo, se quando Jesus voltar tudo isso vai ficar? As pessoas começaram então a compartilhar tudo. O princípio era o princípio que vai ser demonstrado aqui nesse texto. A condição em que agiram foi aquela condição dentro do entendimento daquilo que era a volta iminente de Jesus Cristo. Um pouco mais adiante, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quer dizer, há o retorno às atividades normais. A vinda de Cristo é para breve? Sim. E a Bíblia termina com a oração: ora vem Senhor Jesus. Amém? E
para cada um de nós, a vinda de Cristo vai ser breve, porque nós não sabemos quando é que estaremos nos apresentando diante dele. Mas depois de passados alguns anos, aquele princípio mudou. No entanto, a igreja de Jerusalém teve essa característica de que vendeu as suas propriedades em função da sua fé, aquilo que entendia do que foi o ensino de Jesus Cristo, dos apóstolos. O princípio do compartilhar, nós vamos ver que ele permanece, e esse texto vai tratar desse tema, mas não mais daquela forma como foi inicialmente. E agora, então, o apóstolo Paulo promove uma campanha entre as igrejas que ele foi estabelecendo, com o propósito de suprir a necessidade da igreja em Jerusalém, com o propósito também de promover a unidade, porque ainda havia aquele resquício de que uns são judeus e os outros são gentios, de que os judeus são o povo de Deus, os gentios são mais ou menos assim, talvez um arranjo. Mas Paulo, que entendeu que a graça de Deus está derramada sobre todos os homens, então ele vai promover a unidade. E ele então faz uma coleta entre os gentios para auxiliar aquela igreja ali em Jerusalém, de tal maneira que ele pudesse estar promovendo o entendimento que somos um corpo, uma igreja só, formada tanto de judeus quanto de gentios. Tratando deste assunto, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus derrubou a barreira de separação que estava no meio. Ele promove então a unidade com essa campanha. Ele vai dizer então que aqueles crentes ali da Macedônia, eles auxiliaram na riqueza da sua generosidade, segundo as suas posses. E este é um princípio que vem desde o Antigo Testamento, porque o dízimo é algo que é segundo as posses. E alguém pode dizer, para quem ganha muito pouco, é difícil entregar o dízimo. E realmente a gente está numa situação financeira delicada no nosso país. Tivemos no ano passado, não um crescimento, mas uma diminuição. E aumenta a população, no entanto, a economia diminui. Isso faz com que todos precisemos apertar o cinto. E aquilo que se espera para este ano de 2015, parece que ainda é mais sério. Para o ano de 2015, talvez a diminuição seja maior do que no ano de 2014 na economia. Então, alguém que tem o seu recurso limitado, vai ter dificuldade. Mas a gente pode dizer que cada um de nós tem o seu recurso limitado. Cada um de nós vive de acordo com um determinado padrão. E quando há necessidade de algum tipo de encolhimento, quando a gente tem algum tipo de prejuízo e a gente às vezes não tem de onde tirar para cobrir aquela necessidade, vai passar por dificuldades, proporcionalmente, né, em todas as suas proporções. O princípio na palavra de Deus é segundo as suas posses. O texto bíblico vai acrescentar algo mais adiante que vai destacar isso. E mesmo acima delas, aquela igreja então se mostrou voluntária, e eles não apenas ofertaram, mas eles deram de si mesmos. Eles deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor e depois a nós, diz o apóstolo. De fato, o que Deus deseja é que a nossa vida... Deus não quer, digamos assim, pagamento. Deus não quer que nós compremos dele alguma coisa. Tudo é dele. Ele já tem tudo. O que ele deseja é que a nossa vida esteja nas suas mãos. Por isso, tudo aquilo que mencionávamos
mencionamos sobre a administração de tudo que temos e somos, da criação, do nosso corpo, do nosso tempo, dos nossos bens, e incluindo as nossas finanças. E então, aquela igreja deu-se primeiramente ao Senhor, depois a nós. Estava disposta a servir. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, na sua carta aos Filipenses, vai dizer que agradece, como lemos a oferta que eles enviaram para o próprio apóstolo também. E então, o princípio da graça. A graça é mencionada nesse texto, e na continuidade, nós lemos o texto de 1 Coríntios 8, versos de 1 a 5, mas no verso 7 ele diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto foi uma igreja a quem Paulo teve que escrever para corrigir uma série de, vamos dizer, mal-entendidos, que ele precisou esclarecer aquela igreja em diversos aspectos. A igreja tinha aceitado certas orientações que fugiam a tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregou quando esteve em Corinto. Ele esteve em Corinto durante aproximadamente 1 ano e meio, e ali ensinou bastante aquela igreja, mas depois que ele saiu, a igreja foi se desviando um pouco desse ensino, e nessa carta ele corrige um bocado, mas aquela igreja se achava uma igreja detentora de todo o saber, que eles sabiam de tudo, que eles tinham sido muito bem instruídos, né? Então o apóstolo Paulo se utiliza desse pensamento, dizendo: vocês não têm superabundância na fé, na palavra, no saber, no cuidado. E aí ele diz: no nosso amor para convosco, eu tenho superabundância de cuidado para com vocês, que também abundeis nesta graça. A riqueza que é podermos ser instrumentos de Deus também para bênção. E depois vem o princípio da voluntariedade pelo amor. Ainda continuando no mesmo capítulo, versículo 8: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Nós destacamos aqui esse início: não falo na forma de mandamento. Quando nós participamos de dízimos e ofertas, não deve ser simplesmente por um mandamento, de fazermos como por obrigação, mas de fazermos porque no fundo do coração temos a alegria nessa participação. Ele vai destacar ainda agora, sim, quero que os irmãos corrijam aí uma informação. Aí está dizendo 1 Coríntios 8, mas é 2 Coríntios capítulo 8, tá certo? Na hora de transcrever para o PowerPoint houve essa falha, então todo lugar aí onde tem 1 Coríntios, corrija para 2 Coríntios capítulo 8. Perdão aos irmãos por isso aí. Mas então, no capítulo 9, que ele continua tratando do mesmo tema para com aquela igreja, no versículo 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O dízimo é apresentado no Antigo Testamento como lei. O Senhor Jesus, em Mateus 23, nós vimos isso no primeiro domingo do mês, ele vai falar aos fariseus que dizimavam o trigo, a hortelã, o endro e o cominho, davam o dízimo até daquelas coisas cujo consumo é tão pequeno, mas eles separavam o dízimo daquilo ali para ofertar. E o Senhor Jesus diz: mas vocês esquecem do cuidado com o órfão e com a viúva. Vocês deviam fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então o Senhor Jesus mesmo, ele dá a ênfase e a palavra de dizer que eles deveriam continuar, mas abrangendo também esse cuidado.
Mas a gente vai ver dentro do Novo Testamento que o princípio da proporcionalidade, ele está claro. Cada um segundo o que tem e não segundo o que não tem, é o que esse texto vai dizer. E cada um colocando no coração aquilo que estará entregando. O dízimo termina sendo uma referência para nós. Agora a gente leva em consideração também que o judeu tinha que cumprir toda a lei, pela lei ele tinha que cumprir toda a lei e entregar o dízimo. Nós recebemos pela graça a salvação em Jesus Cristo. E então no nosso coração precisa haver a disposição interior para que aquilo com que Deus nos tem abençoado sirva de bênção para o crescimento do seu reino. Sirva de bênção para atender a necessidade de outras pessoas. E então aqui nós temos princípios que se aplicam tanto aquilo que Paulo está fazendo desta coleta para os crentes em Jerusalém, mas são princípios que estão presentes dentro daquilo que nós apresentamos como oferta ao Senhor. Princípio da voluntariedade pelo amor. E aí nós temos o exemplo de Cristo, verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo, carta aos Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus Cristo abriu mão da sua própria divindade para se fazer igual a nós, para então se fazer homem como nós e passar pelas experiências que nós passamos, sendo que a palavra afirma sem pecado, para poder se oferecer, sendo sem pecado, se oferecer na cruz pelos pecados de todos nós. E o texto de Filipenses 2 continua dizendo: e achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o exemplo de Cristo é o exemplo de quem abriu mão de tudo em nosso favor, da sua divindade, e mesmo como homem abriu mão até do direito de defesa. Quando Pilatos foi questionar a Jesus, Jesus ficou em silêncio. Pilatos então até o recriminou, o repreendeu, dizendo: você não vê que eu tenho autoridade para mandar lhe matar ou para lhe soltar? Você fica calado? E a única coisa que Jesus diz é: nenhuma autoridade teria se do Pai não te fosse dada. Jesus abre mão até da própria defesa. Jesus é acusado injustamente e, no entanto, deixa-se levar nessa acusação até que resulta na sua morte e morte de cruz, porque ele recebeu do Pai essa missão. Em João capítulo 10 ele vai dizer: a minha vida eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, este mandamento recebi do meu Pai. Então Cristo abriu mão, o seu exemplo é nessa ordem. E o texto continua então nos versículos 10 e 11: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. É o princípio do compromisso. Quando na primeira carta, capítulo 16, o apóstolo Paulo já trata deste assunto. Parece que foi uma das coisas a respeito das quais ele foi consultado e que o levaram a escrever a primeira carta. Todos aqueles problemas que mencionamos, que
estavam existindo na igreja de Corinto, Paulo responde através daquela carta. E parece que esse foi um dos temas. E então no capítulo 16 ele vai dizer quanto à oferta para a igreja em Jerusalém. E aí ele faz a sua recomendação. Cada um no primeiro dia da semana vá colocando de parte, segundo a sua prosperidade, aquele princípio da proporcionalidade, segundo a sua prosperidade, para que se não façam ofertas quando eu for. Algum tempo se passou. Aquela igreja mesmo foi quem consultou Paulo a esse respeito, no propósito dessa participação. Quando Paulo está nas igrejas da Macedônia e fazendo a sua coleta, Paulo menciona a igreja de Corinto. E ele diz então, a igreja de Corinto me solicitou e tem feito esse levantamento e eu vou passar em Corinto para apanhar essa oferta para que possa levar a Jerusalém. Ele vai apanhar e ele recomenda que aquela igreja até mande alguém com ele para acompanhá-lo nessa ida a Jerusalém e a entrega daquela oferta. Ele então toma essa disposição dos coríntios como um modelo para as igrejas da Macedônia. E as igrejas da Macedônia agem dessa maneira como nós acabamos de ver. Elas se movimentam e tanto dentro das suas posses como até acima delas, ele diz. E agora Paulo fica receoso de que quando chegar em Corinto, eles não tivessem terminado essa coleta, e que a coleta fosse ser feita ainda na presença, e às pressas, e talvez não se pudesse ter o montante que seria possível se paulatinamente eles fossem fazendo essa oferta. Ele então envia essa carta de 2 aos Coríntios, e ele envia Tito, dizendo que vocês possam já adiantar essa oferta. Tito vai adiante de Paulo até Corinto, para que a igreja possa levantar a oferta. E quando Paulo chegar, talvez indo junto com alguns crentes da Macedônia, então não seja uma vergonha para aquela igreja e para Paulo que a oferta não tenha sido levantada, embora ele tivesse tratado desse tema na primeira carta. Então, aí agora ele traz dizendo: nisso dou minha opinião a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só na prática, mas também o querer. A igreja havia iniciado essa coleta e tinha o desejo dessa participação. E então ele diz: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Mais uma vez ressaltada aí o princípio da proporcionalidade, segundo vossas posses. Mas o princípio daquele compromisso que havia sido assumido e que ele seja concretizado. E então, nesse princípio da proporcionalidade, ele vai continuar tratando e no capítulo 8, versículo 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. E esse princípio da proporcionalidade é igual para todos. Alguém pode dizer: pastor, mas alguém que tem uma receita bem elevada, é mais fácil tirar o dízimo, porque o que sobra é muito. Só que alguém que tem uma receita mais elevada, talvez tenha mais dificuldade, porque aquilo que ele traz é muito. E então ele fica tentando, talvez administrar aquele valor, ao invés de entregar, e o procedimento seria entregar o dízimo. E dos 90% que ficam conosco, independentemente de quanto isso signifique, aquilo que no nosso coração desejamos colocar como oferta. Oferta para o crescimento do reino, para a obra missionária, oferta para o atendimento aos necessitados. Estamos tratando aqui desse atendimento aos necessitados. E alguém mencionou recentemente que ouviu de alguém da igreja, dizendo: eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não tem uma obra social. E a pessoa quase cai dura na hora, né? A pessoa que ouviu isso, né? A igreja tem uma obra social de larga escala, a igreja trabalha com crianças em reforço escolar,
a igreja trabalha em educação profissionalizante, nós temos mesmo uma parceria com o SENAC, onde é feito atendimento gratuito para famílias de baixa renda, o mesmo curso que o SENAC oferece nas suas sedes, custeado, pago, ele oferece aqui, a gente entra com o espaço, a gente entra com a infraestrutura, eles entram com os professores, e a gente tem pessoas que estão em formação para o mercado de trabalho, a gente tem curso de corte e costura, curso de informática, o trabalho com os vencedores com Cristo, que também participam do curso de informática. Se alguém não tem o conhecimento, é bom procurar a irmã Fabíola e conhecer um pouco mais daquilo que a igreja tem. A igreja então tem criado mecanismos para esse atendimento. E quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu estou passando uma dificuldade assim, assim, assim. Normalmente é alguém de fora que se aproxima, né? E aí diz: pastor, eu vim pedir aqui uma ajuda à igreja porque... Aí eu digo: pois não, não tem problema, eu encaminho para a equipe que trabalha com isso. É uma equipe especializada até em descobrir se o que o cara está dizendo é verdade ou não. A gente às vezes ouve, fica com pena e participa, e aí depois a gente vem a descobrir que o cara está com a mesma história há 10 anos. E continua tentando ludibriar, se aproveitar da boa vontade das pessoas. Então eu encaminho para lá, e lá aquela pessoa vai cuidar daquilo que seja o necessário e atender, dentro das possibilidades, atender aquela necessidade. E o princípio da igualdade. E ele diz: não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E aí vem o princípio da bênção de Deus, e aí aqui está onde muitas vezes se tem sobrecarregado esta temática, porque o texto diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Aqui está esse princípio de que Deus abençoa, mas esse princípio é algo que cabe a Deus. Como é que vai ser a bênção de Deus? Deus é que sabe quais são as nossas necessidades verdadeiras. Não é que Deus vai trazer o melhor carro importado para a sua porta. Não é que Ele vai dar tudo aquilo que você, vamos dizer, quer, gostaria, deseja. Mas Ele sabe aquilo que nos é necessário, e Ele vai suprir do que é mais essencial na nossa vida. Agora, o nosso coração não deve ser para fazer algo para Deus em função disso. Nós tratamos um pouco disso no primeiro domingo. A nossa motivação não pode ser esta. A nossa motivação deve ser realmente pela graça, pela alegria de contribuir. O que dissemos no primeiro domingo foi que, quando nós fazemos alguma coisa assim para Deus ou para outra pessoa, com o propósito de receber de volta, de ter um retorno, de que Deus nos abençoe até mais do que aquilo que nós entregamos, nós não estamos fazendo para o próximo ou para Deus, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então está sendo um egoísmo, não está sendo devoção, não está sendo altruísmo, está sendo egoísmo. E egoísmo não tem retorno da parte de Deus. O nosso egoísmo é algo que já satisfaz a gente e fica por isso mesmo. Agora, se a gente faz de coração, para fazer algo para Deus, para fazer algo para o próximo, aí Deus vai agir do jeito dele, no tempo dele,
da maneira que é o propósito dele para a nossa vida. Continuando no mesmo versículo 11, ele vai tratar do princípio das graças a Deus, porque no versículo 11 ele diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, e continua, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. O apóstolo chega ao final desse texto destacando isso, que aquilo que a gente faz com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos, pode redundar em glorificação para o seu nome. Na prova desta ministração, glorificam a Deus, pela maneira como aquela igreja então tinha entendido a riqueza de participar desta graça. A nossa participação financeira, então, nas coisas de Deus, no sustento ao próximo, que também faz parte dessas coisas de Deus, então, deve ser algo que vem do coração, deve ser algo que a gente faz com alegria, deve ser algo que a gente propõe no coração, deve ser algo que deve estar em dinamismo na nossa vida. De que forma é que eu posso fazer com que o que Deus tem colocado nas minhas mãos possa abençoar? E então o apóstolo, no último versículo do capítulo 9, vai dizer, graças a Deus pelo seu dom inefável. Esta graça, isto que Ele coloca em nós, desta disposição, isto que é o agir do Espírito Santo em nós, o agir do Espírito Santo sugerindo até no nosso coração, o que é que a gente vai se propor a participar. A gente tem a referência do dízimo, mas Cristo nos chamou para a liberdade, e o dízimo serve como referência, mas Deus age no coração de cada um de nós, é Ele que coloca. O que é essa palavra inefável? Ela quer dizer indescritível, é um dom que é tão maravilhoso que o apóstolo diz, não dá nem para descrever o que é este dom. Então, naquilo que temos como dedicação ao Senhor, como administradores de tudo que Ele coloca nas nossas mãos, isso forma algo integral na nossa vida. Não é só finanças, não é só bens, mas é tudo na nossa vida. Por isso, o primeiro cântico que Jaime entoou conosco aqui hoje pela manhã, diz, venho Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Somos administradores de Deus, cuidadores de tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E então devemos até perguntar a Ele sobre cada coisa, né? Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a Tua vontade na nossa vida? Que Deus abençoe e dirija a todos nós, neste tema deste ano, integralmente submissos a Cristo. De que forma é que podemos ter na nossa vida, mesmo através do nosso trabalho, no nosso emprego, aonde estamos engajados, servir ao Senhor? Naquilo que Deus tem colocado como capacitação na nossa vida, servir ao Senhor. Naquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, servir ao Senhor. Amém.